Olá pessoal, professor Otávio Posa, prontos para mais uma aula, nossa aula semanal. E essa semana, alguns dias atrás, eu fiz uma postagem sobre um caso de tratamento de molar impactado. Então alguns colegas vieram me questionar, querendo saber mais um pouco dessa biomecânica, e então eu resolvi gravar nossa aula em relação a molar impactado. Normalmente nós temos uma incidência maior no nosso consultório de segundo molar impactado, ele vai e impacta inclinado para mesial. Então uma maneira normalmente muito eficaz, muito simples até da gente resolver isso, é com ancoragem esquelética, um mini parafuso, que você puxa esse molar para trás, né? Você desinclina ele, rotacionando ele para distal, com uma ancoragem esquelética. Então isso facilita muito o nosso caso. Agora isso depende muito da idade do paciente, né? Da fase que você pega esse tratamento. Então eu separei um caso aqui que tem um grau de dificuldade um pouco maior, pela impossibilidade também de você estar usando essa ancoragem esquelética. Quando você pega na dentadura mista, por exemplo, né, isso pode dificultar um pouco. Então veja, um caso desse menino aqui de 11 anos de idade, né, primeiro molar permanente, agora do outro lado já não tem o primeiro molar, você vê que tem o pré-molar 44, o 45 também não aparece, tem o molar descido, né, e quando a gente olha na panorâmica, você vê que o primeiro molar e o segundo molar estão impactados. Né? Então, um caso como esse, ó, aqui já tem a presença do germe do terceiro molar, o pré-molar aqui não erupcionou ainda, também por conta que tem o 85. Então vejam que nesse caso fica muito difícil você trabalhar com uma ancoragem, como você pensar essa ancoragem. Nesse caso eu não tenho condições de colocar uma ancoragem esquelética, né? E também, como eu não tenho o primeiro molar erupcionado, como o primeiro também está impactado, fica um pouco mais complexo de eu colocar um arco lingual, porque quando eu tenho o primeiro molar impactado, bilateralmente, eu posso trabalhar com um arco lingual e um cantilever soldado na banda desse primeiro molar para fazer o tracionamento do segundo. Agora, esse caso tem um grau de dificuldade um pouco maior, porque eu não tenho essa possibilidade de estar ancorando o movimento do segundo no primeiro, porque o primeiro também está impactado. Né? Então vejam, qual foi o meu planejamento aqui nesse caso. A movimentação aqui, você tem que fazer o que? Você tem que trazer primeiro um pouco o primeiro pré-molar, o primeiro molar, perdão, para depois você conseguir desimpactar o segundo. Então primeiro você traz o primeiro molar, para no segundo momento você está fazendo isso com o segundo molar, tá certo? Então vejam como eu pensei essa ancoragem. Como nesse caso eu não tenho aquela possibilidade de estar trabalhando com arco lingual nos dois primeiros molares, eu bandei o primeiro molar do lado oposto e eu colei esse meu arco lingual, né, para ter esse apoio, vejo, no 34, no 34, no 43 e no 44, para dar essa estabilidade no meu arco lingual para poder fazer o tracionamento. Então vejam que realmente é um caso um pouco mais complexo pela dificuldade da ancoragem. Né? Então, assim, colado nos dois pré-molares aqui, mais no canino e mais bandado aqui no 36, eu consigo uma estabilidade para o meu arco lingual, tá certo? Aí aqui, eu pedi um gancho, né, para o laboratório, um gancho para o primeiro molar, um gancho aqui mais na mesial. A gente faz um helicoide também, para quê? Para você ter uma folga de fio e para esse fio poder ser mais maleável, para você conseguir trabalhar melhor conforme você vai tracionando, né? Então, e um gancho lá na distal para o segundo molar. Então eu tenho um gancho aqui para o primeiro, que eu vou tracionar ele para mesial, e um gancho lá na distal para levar o segundo para distal. Então o primeiro aqui e o segundo molar vai para lá, tá certo? Então essa foi a maneira que eu encontrei nesse caso para a gente conseguir trazer esses molares. Né? Então vamos ver o andamento. Aí eu consegui expor o primeiro molar. Quando eu expus o primeiro molar, e eu faço muito isso, eu colei um bracket incisivo inferior, porque é um bracket pequeno, então eu normalmente faço isso. Colo, quando eu consigo, já colo um bracket de incisivo para conseguir estar passando já um fio nesse dente. Então consegui expor o primeiro molar, aí logo que expôs um pouquinho mais eu já colei um tubo e já estou fazendo aqui, ó, trabalhando com um sobrearco, né? Vocês viram que eu fui colando
e alinhando os outros dentes. Então agora eu já tenho uma ancoragem do 36 até aqui o 45 com arco 19 por 25 de aço, e já estou trabalhando com sobre-arco, aqui um sobre-arco, um fio 16, tá? Um fio 16 de nicotitânio, já para estar fazendo a rotação e estar posicionando melhor o primeiro molar, né? Então eu vou conduzir agora até alinhar melhor o primeiro molar, para daí sim eu já estar conseguindo, apoiado no primeiro molar, estar fazendo o tracionamento do segundo, né? Então vejam aqui na sequência, alinhei o primeiro molar, né? Coloquei aí sim um tubo duplo, né? Tubo duplo, eu tenho então fio 19 por 25 de aço no primeiro molar e fiz um cantilever, tá? Um cantilever aqui ancorado no primeiro molar, que está ancorado em todo esse bloco, né? Então um cantilever aqui com fio de TMA indo para a distal do segundo molar, então estou desinclinando esse segundo molar, empurrando ele para a distal, tá certo? Então fico com uma ancoragem muito boa para trabalhar dessa maneira. Aqui na sequência, já consegui expor o segundo molar. Quando expôs o segundo molar, eu já colei um botão na oclusal dele para continuar desinclinando esse dente, levando ele mais para trás, né? Então vocês vejam, o primeiro molar eu tive que puxar ele para frente, aí agora o segundo eu estou desinclinando ele para distal, tá certo? Aqui uma imagem mais aproximada, né? Então vejam o botão, o meu cantilever ultrapassando esse botão, aí um elástico do meu cantilever no botão. Então o importante também é você trabalhar com um elástico aqui, um elástico de memória, um elástico de qualidade, para que esse movimento seja bem efetivo, tá certo? E aqui, aí voltando, olha, quando expôs um pouco mais, desinclinou um pouco mais, aí na mesma sequência que eu fiz no primeiro molar, colo um brate de incisivo inferior, trabalho com sobre-arco, esse dente vai melhorando sua posição, aí fica cada vez mais fácil o tratamento, né? Então vejam a solução que eu achei para esse caso. Aqui como estava no começo do tratamento e agora como que está o tratamento nessa fase, tá certo? Até o 47 já entrando no alinhamento. Aí na sequência vai ser o que? Colar o tubo, né? A hora que tiver um pouco mais exposto dentro, eu colo o tubo e termino o alinhamento e o nivelamento do 47 também, tá certo? Vejam só aqui então a sequência nas radiografias, né? Sequência radiográfica de toda essa mecânica, e vejam que o segundo molar está bem verticalizado já. Agora é só eu terminar esse alinhamento, nivelamento e encostar ele no primeiro molar. E aqui eu tenho a imagem aqui da nossa sequência do tratamento. Podem guardar essa imagem, usem e aproveitem também da melhor maneira possível no consultório de vocês, né? Então, uma ideia aqui para a gente estar trabalhando quando você não tem um apoio adequado para estar trabalhando nesses tracionamentos. Tá legal, pessoal? Se gostou, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus colegas ortodontistas e até na semana que vem.